espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações de almas. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nosso lar é um lugar sagrado que Deus nos concedeu para que pudéssemos construir elos de amor. É o melhor lugar para que possamos curar o egoísmo e viver em paz com pessoas diferentes de nós. Na família é que nós encontramos os nossos melhores companhias. Estamos reencarnados entre aqueles mais indicados para o nosso processo de progresso espiritual. É na família que encontramos as lições ainda não aprendidas. Diante do familiar que representa o problema, é que devemos nos perguntar: qual a lição que eu tenho a aprender? O que quer dizer essa situação? É ter paciência, aceitação, doação? Portanto, vamos amar a nossa família e lembrar que nós também não somos aquilo que muitos esperam. E assim, que possamos a cada dia avançar nessa evolução de aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, e que assim seja. E hoje, para falar sobre a paz no lar, a nossa amiga Laís Rotenburg. Boa noite. Como a Roseli já adiantou, o nosso tema de reflexão hoje é um tema que sempre é próprio, né? Sempre é próprio, porque estamos ainda aprendendo a viver de uma forma mais pacífica, mais humana, e nesses tempos tumultuados nos quais estamos vivendo em termos de planeta e também em termos de nação, sempre é bom fazer uma pausa para refletir acerca da paz. Bem, quando nós descobrimos, quando a gente descobre que um órgão nosso, um órgão do nosso corpo, está adoecido, antes desse órgão como um todo adoecer, antes disso, um pedacinho do seu tecido, um pedacinho daquele tecido adoeceu. E antes desse pedacinho daquele tecido que ela adoeceu, antes disso, uma única célula esteve doente. Conosco, com o nosso mundo, com o nosso país, com a cidade, com o nosso país, com o nosso planeta, ocorre algo semelhante. O órgão doente é esse mundo no qual nós estamos vivendo, é o ambiente que nos cerca. Aquele pedacinho de tecido que adoeceu antes do órgão todo ser tomado é a nossa família, é a família de cada um de nós. E a célula que deu origem e foi responsável pela doença de todo o órgão somos nós. É cada um de nós.
Então, como nós temos uma grande tendência de lavar as mãos e dizer que não somos responsáveis por isso, não somos responsáveis por aquilo, não sou responsável pela violência do mundo, não sou responsável por as coisas serem do jeito que são, convém nós aceitarmos que temos responsabilidade sim. Porque um órgão como um todo não adoece, sem que lá no iniciozinho uma única célula tenha adoecido. E essa célula somos nós. Então, hoje nós vamos estender essa reflexão para os nossos lares, compreendendo que a violência, as turbulências que existem no nosso mundo são reflexo das turbulências que existem dentro de cada lar, dentro dos nossos lares. E sob a ótica espírita, dentro da ótica espírita, quais são então algumas causas que a gente pode mencionar, que podemos mencionar, como sendo as causas mais comuns das turbulências que ainda existem dentro dos nossos lares, no convívio com a nossa família? Ou será que isso acontece só com a minha família? A minha família, será que é exceção? Acho que não, né? Pelo pouco que eu converso com as pessoas a esse respeito, pelo pouco que eu observo, que eu ouço, acho que este é um drama e uma tristeza vivida ainda pela maioria de nós, né? De ainda não termos, ainda não podermos viver a alegria da família que nós queríamos ter, a família dos nossos sonhos. Então, quais são, sob a ótica espírita, as causas mais comuns, mais frequentes dos tumultos, das turbulências que ocorrem dentro dos nossos lares? Bem, inicialmente, as mazelas morais e as viciações que nós ainda carregamos dentro de nós. Vejam bem que nós não vamos, nessa nossa reflexão de alguns minutos, pegar essa batata quente e jogar no colo do outro. Responsabilizar os outros pelos tumultos que ocorrem ainda. Vamos ver qual é a nossa parte. A parte que nos cabe. Então, as viciações e as mazelas morais que nós ainda carregamos, que cada espírito que reencarna ainda carrega dentro de si. Mas elas precisam ser trabalhadas, precisam ser reeducadas. Coisas como orgulho, vaidade, prepotência. Orgulho, vaidade, prepotência são vivenciados em grande quantidade dentro dos lares. Porque é dentro de casa, é da porta, é da soleira para dentro que nós somos quem realmente somos. Da soleira para fora, da porta de casa para fora, nós vestimos a máscara social. A máscara que nos faz mais bacanas, mais educados, mais respeitosos. Né? Jung fala muito dessas máscaras. Até dentro de casa a gente ainda usa máscara, mas é o local onde usamos menos máscaras, onde nos mostramos mais profundamente. Então, é também dentro de casa que essas nossas características e essas nossas mazelas aparecem em maior quantidade, em maior concentração, de forma mais forte, porque ali nós nos despimos. Então, as mazelas que nós ainda trazemos como orgulho, vaidade, prepotência, aqui quem manda sou eu, é a minha vontade que tem que impor, é o meu desejo, a minha necessidade que tem que falar mais alto, né? O egoísmo, a impaciência. Com frequência somos bem mais pacientes com as pessoas fora de casa do que com os familiares dentro de casa. Porque, mais uma vez, dentro de casa, quando chegamos da rua e tiramos aqueles casacos pesados, sem percebermos, tiramos também a nossa máscara. E ali é que a nossa impaciência muitas vezes se mostra. Lá fora era fingimento, porque na verdade nós somos impacientes, né? Então, justamente com as pessoas que nos são mais caras, as pessoas mais importantes da nossa vida. Porque se este ou aquele espírito reencarnou dentro da nossa família, se fazemos parte do mesmo clã de espíritos que reencarnam juntos,
na condição de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, depois os outros espíritos que vão se agregando com os casamentos, né? Chega um sogro, uma sogra, um genro, uma nora, um cunhado, e a coisa vai se estendendo. Este clã familiar está reunido porque há bons motivos para que assim seja. Essas reuniões não ocorrem por acaso. Então, com aqueles que nos são os espíritos mais caros, aqueles a quem nós amamos profundamente e que nos servem de exercício para estender este amor a outras criaturas, porque a finalidade da família em base é esta: ela é um exercício da vivência do amor, para que aos poucos possamos estender esse amor a outras criaturas, a outras pessoas, fora do vínculo de sangue, fora do vínculo familiar, até que um dia nós consigamos olhar para todas as criaturas e todo o mundo como a nossa família. Há espíritos que já nos olham como sendo seus irmãos. Eles chegaram nesse nível de aprendizado de amor. E algum dia nós vamos chegar lá também. Então, o objetivo maior da família terrena é justamente isso. O exercício do amor, o aprendizado do amor para além dos laços de sangue, para além dos vínculos da família. Então, a princípio, para espíritos do nosso nível ainda, justamente aqueles a quem nós mais amamos são, com frequência, as pessoas com que nós somos mais carrascos. E ali nós despejamos nosso egoísmo, nossa impaciência, nossa intolerância. Se a nível social observamos que a intolerância existe, e infelizmente existe muito, dentro de casa ela existe também. Frustrações, quando estamos frustrados, infelizes, porque algo na nossa vida não está acontecendo, não aconteceu como queríamos, jogamos para o colo dos nossos familiares essa dor, essa frustração. A inveja, o ciúme. Ou será que inveja não existe dentro dos lares? Existe, né? Temos muita vergonha de admitir. A inveja é talvez a mazela moral da qual nós mais nos envergonhemos. Não é? Mas dentro de casa ela existe também. A inveja entre irmãos, a inveja do pai, inveja da mãe, inveja do filho, inveja de um primo, inveja de um tio. A inveja dentro de casa também rola solta, porque é ali que nós somos quem nós realmente somos, né? O ciúme também surge com muita frequência e muito forte, né? O comodismo, a preguiça, enfim, todas essas mazelas morais que nós ainda trazemos guardadinhas dentro de nós, que mais uma vez, citando Jung, ele chama de sombra. Essas são as nossas sombras. Sombra, que é aquela parte de nós, como o nome diz, que não foi iluminada ainda, que ainda não se iluminou. Sombra é algo escuro. Então não é uma parte que nós devamos condenar. Ao contrário, devemos admitir que ela existe ainda dentro de nós, com muita humildade, com muito autoacolhimento, sem cobrança, sem julgamento, sem autocondenação. E uma vez acolhida essa parte nossa que ainda está nas sombras, passar a trabalhar no sentido de iluminar isto é, de reeducar essa característica nossa que precisa ser educada, não é expulsa, precisa ser educada. Esse é um trabalho ao qual a maioria de nós não se lançou ainda, desde reencarnações passadas. E agora nós já temos um nível de compreensão que nos permite abraçarmos com mais força, com mais afinco, este trabalho de reeducação da alma, desta alma que nós somos. Então, as mazelas morais e as viciações, tendências viciosas que os espíritos com frequência trazem de reencarnações passadas, como viciação do álcool. Quantas famílias são destruídas pelo álcool, quantos relacionamentos são prejudicados pelo álcool, o uso de drogas ilícitas, o jogo,
sexo, tudo isso são viciações que na maioria das vezes o espírito já traz de reencarnações passadas, reencarnou com o objetivo de trabalhar com isso e se reeducar para se libertar disso, mas aqui chegando faz corpo mole, joga a toalha, não arregaça as mangas e acaba se deixando seduzir por aquele prazer, por aquela tentação. Fica no comodismo e na sua zona de conforto. Lutar contra isso é sair da sua zona de conforto e com uma enorme frequência nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Como disse Paulo de Tarso, tudo posso, tudo eu posso. Eu sou um ser livre, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então, aos poucos a gente vai percebendo o mal que essas posturas nos fazem e tomamos a firme decisão de lutar contra essas viciações com todas as nossas forças. Mas ainda há muitas pessoas que se entregam a elas e permitem que seus relacionamentos familiares sejam grandemente prejudicados. Uma outra explicação para o fato de nossas famílias serem ainda atormentadas por muitos tumultos é a falta de diálogo. A falta de diálogo sempre foi um problema para nós. Nós aprendemos a falar lá por volta dos 2 anos, né? Aos 2 aninhos a criança já consegue se comunicar e expor o que ela quer, o que ela sente, né? Até certo, de uma forma rudimentar, mas como consegue. Aí a gente cresce, chegamos lá nos 40, nos 50, nos 60 anos e depois de tanto tempo já sabendo falar, ainda não aprendemos a dialogar. Porque o dialogar implica em ouvir o outro, em dar espaço para o outro. E essa é a nossa grande dificuldade. Então, dentro dos nossos lares, infelizmente, está faltando muito diálogo. Sempre faltou, mas depois do evento da internet, essa situação piorou muito. Se antes nós já conversávamos, nós já dialogávamos pouco, agora estamos dialogando muito menos, porque o nosso tempo dentro de casa está muito voltado para os nossos celulares, os nossos notebooks, os nossos tablets, né? E, então, pais e filhos, cônjuges, companheiros, irmãos, estão todos conversando muito, muito menos do que antes da década de 80. Hoje em dia, não raro, uma mãe chama os filhos para almoçarem pelo WhatsApp. O filho está ali no quarto ao lado, mas ela não vai lá chamá-lo, ela chama pelo WhatsApp. E vice-versa, os filhos também tendem a fazer isso. Eu ainda estou rebelde. Quando um dos meus filhos tenta fazer isso comigo, às vezes eu não vejo mesmo, porque eu não tenho hábito de ficar grudada no celular. Mas quando eu vejo, finjo que não vi. Ainda me nego a entrar nesse modismo que só vai me afastar dos meus filhos ainda mais. Então, falta de diálogo, falta de sentar na frente do outro por um instante, parar um instante na frente do outro e colocar para ele claramente o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas necessidades, o que desejamos, o que está nos fazendo bem, o que não está fazendo bem. Diálogo. Está faltando conversa dentro de casa. Também falta de ouvir. E Sanitiba tem uma frase da qual eu gosto muito. Ele diz: nós ouvimos para responder, não para entender. E essa é uma grande verdade. Pelo menos em relação a mim, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu percebi claramente, o chapéu serviu com perfeição. Eu fiz uma autoanálise e percebi que quando eu ouvia as pessoas, eu já estava preparando a resposta. Já estava preocupada com a resposta, o que eu ia falar. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir nada, ela só quer falar, ela só quer ser ouvida. E dali em diante eu passei a exercitar esse hábito
também o hábito de ouvir para responder, também é algo que está profundamente arraigado na alma. E a gente tem que ser perseverante no sentido de mudar isso. Eu não tenho que responder, eu não tenho que julgar, não tenho que apontar soluções. Num primeiro momento, só ouvir. Só ouvir. Os terapeutas da área mental sabem, como psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, sabem que boa parte do tratamento é realizado e efetivado com o simples fato de deixar o paciente falar. As pessoas precisam falar. E cada vez mais vão procurar esses terapeutas porque estão conseguindo falar cada vez menos no círculo familiar, no círculo de amigos. Então, só permitir que o outro fale já é altamente terapêutico. E humildemente ouvir para tentar acolher aquela alma da forma que nos for possível. Falta também uma outra explicação para que os nossos lares estejam vivendo momentos tão tumultuados, é a falta de demonstrações de afeto. Falta de demonstrações de afeto verbal e físico. Todos nós temos necessidade, essa é uma necessidade inata do ser humano, de sabermos que somos amados, que somos benquistos, que somos importantes para aqueles que são importantes para a gente, que somos admirados, que somos especiais. De alguma forma, aqueles com quem convivemos devem nos mostrar, e nós devemos também demonstrar que eles são especiais. Então, cada vez menos estamos falando sobre o que sentimos pelo outro. Hoje, que bom que você está aqui, o meu dia está melhor hoje porque você está aqui. Eu gosto de você, você é lindo, você é especial, você é inteligente. Elogios. Há quem diga, e eu sou absolutamente contra essa versão, que elogio alimenta a vaidade. O vaidoso nem precisa de elogio, porque ele já é naturalmente vaidoso. E quem não é vaidoso pode ser elogiado à vontade. A vaidade não vai tomar conta dele. O que esse elogio vai fazer sim é alimentar sua autoestima. Nós precisamos ainda do reconhecimento do outro para aprendermos a amar a nós mesmos. Nós ainda nos enxergamos através do olhar do outro. Ainda somos cegos em relação a nós mesmos. Falta de autoconhecimento, na medida em que vamos nos aprofundando no autoconhecimento, vamos nos libertando dessa necessidade da aprovação do outro. Porque vamos percebendo quão lindos, especiais somos divinos, como é possível que algo divino não seja absolutamente lindo. Mas, então, na medida em que aprendemos isto, em que percebemos isto, não precisamos mais da aprovação que vem do outro. Mas não é nesse nível que a maioria de nós chegou ainda. Se alguém já chegou nesse nível de auto-amor, parabéns. Mas a maioria de nós não chegou ainda. E por isso nós ainda precisamos do olhar amoroso do outro, para com este olhar de amor do outro, nós possamos olhar a nós mesmos com amor. Então, a aprovação, a admiração, o carinho, o afeto, o amor do outro para nós ainda são essenciais. E quando essa aprovação não vem, a nossa autoestima, a nossa autoimagem vai minando. Nossa autoestima mina, nossa autoimagem fica deteriorada. Porque se o outro não me mostra que eu sou digno de admiração, que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou alguém que ele gosta, que ele admira, enfim, eu passo a crer que eu sou um lixo. Então, precisamos expor verbalmente o que nós sentimos pelas pessoas que convivem conosco dentro de casa, pelos nossos familiares, expor esse afeto de forma verbal e também através de afeto físico. Crianças que crescem sem receber este afeto verbal e afeto físico, já está provado que o seu desenvolvimento, tanto físico como emocional, fica aquém do que deveria ser.
Então, quantas vezes por dia temos que pegar um dia para servir como base, né? Senão a gente se perde uma semana, no mês, quando vê já passou um ano. Em um único dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, quantas vezes eu disse algo bacana, algo construtivo, um elogio, um agrado verbal para as pessoas com quem eu convivo dentro de casa? Quantas vezes eu dei um abraço, um beijo, fiz um carinho, vem aqui, senta no colo da mãe. Eu chamo meu filho de 21 anos para sentar no meu colo e ele ri, mas eu sei que ele gosta. O simples fato de eu deixar claro que eu gostaria que ele sentasse no meu colo ainda, faz com que ele se sinta especial para essa mãe, né? Então, mais afeto verbal, mais afeto físico dentro de casa. Isso estreita relações, isso faz com que as pessoas se sintam importantes. Uma outra, vou deixar aqui só uma missãozinha. Quantas vezes por dia, agora vocês vão se auto-observar, porque a gente costuma nem se observar. Quantas vezes vocês dizem durante o dia, para aqueles com quem vocês convivem, que eu amo você? Quantas vezes vocês dizem para um filho, para uma filha, para um cônjuge, né, para um companheiro, para uma companheira, um irmão, enfim, as pessoas mais íntimas, aquelas do convívio diário, quantas vezes por dia, ou vocês passam muitos dias sem falar, eu te amo? Ou nunca falam? Porque eu tenho facilidade para falar para os meus filhos. Para os meus 3 filhos, eu falo eu te amo todos os dias. Já não consigo mais perceber um dia sem falar isso para eles. Mas eu comentei aqui no outro dia que eu fiz que apresentei esse mesmo tema, para o meu pai de 86 anos, eu não consigo falar ainda. Falta de hábito? Porque eu cresci sem falar? Ou porque eu cresci sem ouvir? Ele sempre demonstrou o seu amor através do cuidado, através do seu zelo. Eu tenho certeza que ele me ama incondicionalmente. Mas eu nunca ouvi do meu pai, Laís, eu amo você. Nunca. Talvez por nunca ter ouvido, eu ainda tenho esse bloqueio, ainda não consigo falar para ele. Até nos cartões, eu tenho facilidade, daí a gente escreve, né? Mas eu não consigo falar. Então esse é um desafio que eu ainda preciso vencer. Porque ele já está com 86 anos de vida. Eu não sei quanto tempo ele tem ao meu lado ainda. Eu não tenho mais tempo para ficar protelando. Então eu tenho me esforçado para chegar lá na casa dele, assim, me chegar do nada dizendo, pai, te amo. Eu acho que ele vai levar o maior susto quando ele ouvir, porque ele nunca ouviu, né? Mas é assim, quando os nossos filhos ouvem, eles também têm maior facilidade para falar. Nós, de forma consciente ou não, nós repetimos padrões de comportamento assimilados desde a gestação, e nós espíritas sabemos que até antes disso, mas a partir da gestação, é quando nós pais temos a chance de mudar aquele padrão mental do espírito, que ele já traz desde existências passadas, e muitas vezes nós deixamos passar. Então os meus filhos também falam com facilidade, provavelmente porque eles ouvem com facilidade desde pequeninos. Então, se vocês não têm ainda o hábito de falar e de expressar afeto verbal e físico, comecem hoje. Não deixem para amanhã. Nós não sabemos se amanhã aquela pessoa estará ao nosso lado ainda. Não sabemos se nós estaremos aqui amanhã ainda. Como garantir? Então, cada minuto é muito valioso para começarmos hoje o que não devemos deixar para amanhã. E vocês perceberão a diferença no comportamento dos outros e a diferença no comportamento de vocês. Então tudo isso faz, até falta de companheirismo, né? Dentro dos lares está havendo muita falta de companheirismo por parte dos companheiros, né? Seja marido, esposa, casal, homo, hétero, afetivo, tanto faz. Está faltando companheirismo em relação aos filhos. Companheirismo é, eu vou fazer com você o que é importante para você. Não é importante para mim. Eu nem queria fazer isso, mas eu vou fazer com você porque é importante para você. Vou te dar essa força, vou te dar esse auxílio.
Ah, você quer fazer um curso fora? Vá que eu fico aqui em casa segurando as pontas, eu cuido dos filhos. Vá. Você quer ir para o futebol? Nós mulheres temos horror nessa palavra futebol. Né? Ah, quarta-feira é seu dia de ir para o futebol? Vá para o seu futebol. Fica em casa, né? Sem fazer confusão, sem achar ruim. Enfim, compreender a necessidade do outro e auxiliá-lo tanto quanto possível para realizar aquilo que é importante para ele. Colocando por algum tempo a sua necessidade, o seu gosto pessoal de lado, por amor ao outro. Ser companheiro no sentido mais amplo do termo. Observem como tudo isso, sendo exercitado dentro do lar, naturalmente nós vamos estender isso a outras pessoas. Sem percebermos, sem esforço. Sem esforço, nós vamos agir da mesma forma com o vizinho, com o colega, com o conhecido, com o amigo, porque um novo padrão de conduta se instala. Aos poucos vai tomando conta. Então, falta de companheirismo. Tudo isso faz com que a falta disso tudo faz com que as pessoas dentro de casa, dentro dos lares, se sintam solitárias. Não sei se vocês souberam, não sei das circunstâncias, mas eu soube que hoje, infelizmente, houve mais um caso de um jovem que tentou se suicidar aqui em Balneário Camboriú. Felizmente, não foi bem sucedido. Ele está hospitalizado, se machucou muito, mas está vivo. Então, as circunstâncias e os motivos que o levaram a essa atitude impensada não vem ao caso, mas muitas pessoas estão desistindo da vida por se sentirem sozinhas, solitárias, mesmo cercadas de pessoas dentro dos seus lares. Justamente porque falta diálogo, falta ser ouvido, falta ser elogiado, falta receber carinho, falta compreensão, falta companheirismo. As pessoas estão se sentindo solitárias, isoladas, sozinhas dentro de casa. Então, a falta daqueles fatores todos que nós mencionamos faz com que as pessoas se sintam solitárias, esquecidas, sem importância, pouco importantes para aqueles para quem elas deviam ter muita importância. E a gente se sentir pouco importante para alguém, e para alguém que é tão importante para nós, é arrasador. Sendo que esse outro, né, nesse caso, pode ser o cônjuge, o pai, a mãe, o irmão, enfim, relações múltiplas. Há uma outra explicação para o fato de nossos lares ainda serem palco de tantas turbulências, tanta falta de paz. É o fato de que nem sempre os espíritos que reencarnam num ambiente familiar, dentro de uma família, são espíritos amigos, espíritos que já se amam, espíritos que já se admiram, que já se respeitam. Nem sempre nossos amores do passado reencarnam agora dentro do nosso ambiente familiar. Isso acontece também, é claro, mas as famílias terrenas, no atual momento, ainda são formadas em grande parte por espíritos que ainda não se amam, que ainda não aprenderam a se amar. Espíritos que ainda são desafetos do passado e que reencarnam no mesmo ambiente familiar justamente para consertar aquilo que ficou estranho, que ficou a ser resolvido de existências passadas. Então, inimigos, eu não gosto de usar o termo inimigos, mas os nossos desafetos, aqueles que ainda não nos amam, ainda não aprenderam a nos amar, aqueles a quem nós não amamos ainda, nós recebemos muitas vezes como filhos, né, e outros laços. Então, há quem fala assim, eu acho que o Espiritismo está muito equivocado com essa postura, com essa explicação, porque isso não se faz, né? Eu acho que Deus não ia fazer a sacanagem de colocar um inimigo dentro da minha família como o meu filho. Se a outra pessoa recebe um grande amor como seu filho, por que eu tenho que receber um inimigo? Quem está
com os pés presos no chão, enxergando, analisando essa vida, com olhos de homem terreno, pensa assim, peraí, se o meu vizinho recebe como filho um grande amor do seu passado, por que eu tenho que receber um inimigo? Que sacanagem é essa? Eu já ouvi isso mais de uma vez. Na verdade, é difícil dizer qual das duas situações é a mais bela e a mais especial. Porque se de um lado nós termos conosco, vivendo novamente conosco, espíritos que nos querem bem, espíritos que nos amam, e que estão aqui para nos dar uma força, para nos incentivar, para nos amparar, para nos acolher, enfim, aquelas coisas gostosas que a gente sabe que é, né? É igualmente belo, igualmente especial a possibilidade de transformar uma relação antagônica, uma relação de desafeto, numa relação harmônica, uma relação de amizade, de carinho, de amor até. Então vejam, é uma possibilidade única de construir mais uma relação de amor, de sair dessa existência terrena carregando na nossa mochilinha espiritual um amor a mais, ou vários amores a mais. Quando eu cheguei aqui na Terra, quando eu reencarnei, eu trazia na minha mochilinha, sei lá, 20 amores. Quando eu fui embora, através das relações múltiplas, inclusive dentro do lar, eu construí novas relações de amor e eu sigo para o plano espiritual levando 50 relações de amor. Que maravilha! O universo todo ganha quando uma única relação de amor nova é construída. A energia do amor é a energia mais poderosa do mundo. Então é muito especial a possibilidade de nós transformarmos durante uma existência terrena um antigo desafeto, alguém a quem nós prejudicamos, alguém a quem nós fizemos sofrer, ou alguém que nos prejudicou, alguém que nos fez sofrer. Transformar esta relação de desafeto numa relação de amor, de carinho, de respeito, é algo muito especial, muito lindo. E nós, infelizmente, com frequência, desperdiçamos essa possibilidade. Porque, obviamente, esse trabalho não é fácil. Na maioria das vezes, esse trabalho de construção desse novo amor é difícil, é penoso, porque o passado está todo aqui presente no nosso inconsciente. Está tudo guardadinho aqui. E o eco do passado fica o tempo todo ecoando na nossa mente consciente. E aí nós não entendemos porque com este filho eu tenho essa dificuldade de relacionamento, porque ele me enfrenta, porque ele é desrespeitoso comigo, porque ele me desobedece. Por que com ele é assim, se com o outro minha relação é tão harmônica, tão tranquila, tão feliz? Então, o eco do passado está sempre presente, tentando inviabilizar uma relação, uma nova relação de amor. Mas nós podemos reverter este quadro com paciência, com tolerância, com compreensão, se colocando no lugar dele. Enfim, com o esforço e com a inteligência da qual nós já somos possuidores, nós temos como reverter esses ecos do passado, para que eles não continuem ecoando na vida espiritual, quando voltarmos para casa, e numa próxima reencarnação sobre a Terra. Então, esse é um dos motivos também pelos quais as relações familiares muitas vezes são tumultuadas. Estamos em contato íntimo com desafetos e temos a chance, a possibilidade de construir com eles uma nova relação de amor. Dia após dia, tijolinho após tijolinho, aos pouquinhos. Como se constrói uma casa, colocando-se um tijolo em cima do outro. Uma outra questão que é muito delicada e que interfere bastante no nosso ambiente familiar são os processos obsessivos. Em Espiritismo chamamos de obsessão a ação prejudicial, a ação danosa de um espírito sobre outro, que pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, entre um desencarnado e outro, e até a auto-obsessão. Aqui nesse caso em específico, estamos nos referindo à ação do espírito, um ou mais espíritos desencarnados sobre nós,
que são mais de uma vez, na maioria das vezes, os nossos desafetos do passado, aqueles a quem nós fizemos sofrer de alguma forma, e que por conta disso não têm simpatia por nós, não morrem de amores por nós e julgam-se no direito de vingar-se. Como você me fez sofrer, agora eu vou lhe dar o troco, agora quem vai sofrer é você. Então, eles tentam e muitas vezes eles conseguem estabelecer essa conexão mental conosco, porque nós nos colocamos no mesmo nível de frequência vibratória deles. Nós possibilitamos que o processo se instale a partir do nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, nossos hábitos externos e também nossos hábitos internos. Nós colocamos o plug, nós possibilitamos que o plug seja colocado na tomada. Essa responsabilidade é nossa. Mas a decisão de estabelecer esse processo é deles. Essa iniciativa é deles. Com muita frequência, essas tentativas são bem-sucedidas e eles passam a nos influenciar grandemente, passando a ter sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre as nossas atitudes um controle muitíssimo maior do que nós podemos imaginar. Então, muito conflito, muitas agressões, muito dos desrespeitos que acontecem dentro de um lar são incitados, são estimulados por esses espíritos infelizes. Não devemos pensar neles como inimigos, e sim como irmãos doentes, que precisam de auxílio, precisam do nosso carinho, da nossa compreensão, do nosso auxílio, mas que estão ali doentes, achando que estão fazendo o que lhes convém e o que eles têm o direito. Então, dentro do lar o ambiente fica terrível, fica difícil, ninguém se entende mais, na vida social, na vida profissional, enfim, de todas as formas que lhes forem possíveis, eles vão influenciar a nossa vida, porque eles querem que nós venhamos a sofrer, como um dia nós fizemos que eles sofressem. Muito bem. Essas são algumas das explicações para que o nosso ambiente familiar seja ainda tão tumultuado, ainda tão afastado da paz com a qual nós tanto sonhamos. O que podemos fazer para reverter este quadro, ou pelo menos amenizar este quadro? Há uma série de coisas, vamos citar só algumas. Primeiro, vivenciar dentro de casa, dentro do lar, a generosidade e a bondade. Bem bonito isso, né? Eu sei. Nós já vamos voltar a este tema, porque a primeira pergunta que a gente faz é: e como eu faço isso? Não é? Muito lindo. Seja mais generoso e mais bondoso dentro de casa, mais carinhoso. Ai, que lindo! Na prática, como fazer isso? Já vamos voltar. Além de vivenciar em maior quantidade, de forma mais ostensiva, a generosidade e a bondade dentro do lar, há algumas ferramentas muito úteis, muito benéficas, das quais nós devemos abrir mão também. Como, por exemplo, a prática do Evangelho no lar, que é uma prática bastante difundida no meio espírita, que consiste em um dia por semana, num dia fixo e num horário fixo, uma pessoa, ou várias pessoas, ou todas as pessoas daquela família se reúnem para ler uma página, que pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro que escolham, leem essa página, fazem uma reflexão em conjunto, fazem uma reflexão sobre aquela página. É uma prática rápida que leva cerca de meia hora e que tem um efeito de sanear, um efeito de saneamento no ambiente energético e espiritual daquele lar, porque além de beneficiar aqueles espíritos encarnados, nós que participam dessa reunião, essa prática beneficia também os espíritos desencarnados que estão dentro daquele lar, porque os nossos lares, eu não sei se vocês sabiam, eles são habitados por bem mais pessoas do que a gente imagina. O número de desencarnados dentro do nosso lar tende a ser bem maior que o número
de encarnados. Então, esses desencarnados, amigos ou não, acabam participando dessa prática e aprendendo junto conosco. Então, essa é uma prática que tem bastante efeito no sentido de sanear este ambiente energético e espiritual. As preces, as orações também têm um efeito fantástico, porque ao orarmos, nós elevamos a nossa frequência vibratória, nós nos colocamos em sintonia com espíritos superiores, com espíritos do bem, que vêm nos intuir, nos orientar, nos aconselhar, nos mostrar esse caminho ao invés daquele outro, né? Aquele que nós estávamos seguindo, vem nos harmonizar no sentido geral, e os espíritos que nos acompanham são também contaminados com esta luz que é a prece. Eles também são auxiliados através da prece que nós fazemos. Também procurar, se preciso for, e com muita humildade, muitas vezes temos que aceitar que precisamos de ajuda profissional. Às vezes os conflitos dentro do lar fazem com que não consigamos resolvê-los por conta própria e precisemos buscar ajuda profissional, como ajuda médica, ajuda psicológica, pedagógica, ou ajuda religiosa, enfim, com amigos, com pessoas que podem nos aconselhar, enfim, buscar ajuda, ter a humildade para dizer, não estou conseguindo resolver isso aqui por conta própria. Não quero que a minha família continue vivendo desse jeito, preciso de ajuda. E buscar essa ajuda também nos ambientes religiosos, onde quer que a pessoa costume frequentar, e as casas espíritas também oferecem essa ajuda em relação a esses conflitos, quando oferecem, por exemplo, trabalhos de desobsessão, a apometria, que é oferecida em algumas casas como esta, o simples fato de assistir palestras, de participar dos cursos. Isso tudo é muito importante, por quê? Porque o passe, a aguinha fluidificada, isso tudo ajuda momentaneamente, mas é paliativo. Saímos daqui nos sentindo melhores. Aí recebi um passe, que é uma chuva de energia, né? Tomei água fluidificada, estou me sentindo melhor. Mas esta ação energética do passe e da água é uma ação momentânea. Dependendo do meu padrão mental e emocional, e dependendo da minha atitude, da minha postura como pessoa, ali na esquina passou todo o efeito benéfico já. Já estou toda desequilibrada de novo. Então, são procedimentos que têm sua validade porque eles nos dão um up rápido, forte, né? Do qual nós muitas vezes temos necessidade. Mas o que realmente fará, o que é realmente efetivo para essa mudança do padrão familiar é a reeducação da alma, a reeducação de cada um de nós. E o que faz isso é o estudo. É a palestra, é o livro que eu leio, é o curso que eu frequento. Essa alma que eu sou, que já esteve sobre a Terra muitas e muitas vezes, e que traz tendências, viciações, coisinhas a serem consertadas, esta alma precisa ser reeducada. E um copinho de água não vai fazer isso. Um passe não vai fazer isso. Ai, que como se fizesse. A verdadeira cura jamais vem de fora. Aos poucos a nossa medicina está entendendo isso. Que a verdadeira cura é sempre uma autocura. Então, deem o valor devido a esses momentos que vocês passam dentro da casa espírita, participando das palestras, dos cursos. Deem o devido valor a cada página que vocês leem, a cada vídeo que vocês assistem, porque vocês estão se reeducando. E farão com que, ao ir embora daqui, quando chegar a hora de ir cada um, vocês possam ir embora numa situação melhor do que estavam quando chegaram. Então, buscar essa ajuda espiritual também dentro das casas espíritas. As casas espíritas também oferecem com muita frequência a evangelização infantil e os grupos de jovens. Também são importantíssimos, porque nossos filhos não são crianças ou adolescentes. Eles estão crianças, eles estão adolescentes, eles estão jovenzinhos, eles são espíritos
milenares, espíritos bem antiguinhos, espíritos bem velhinhos já, que já reencarnaram muitas vezes sobre a Terra e que trazem consigo essa bagagem que nem sempre é uma bagagem saudável, equilibrada, harmônica. Então esses trabalhos com a infância e com a juventude trabalham, vão no foco da questão, promovendo também a reeducação daquela alminha, que na verdade é um adulto vivendo uma infância terrena, uma adolescência terrena. O espírito é adulto. Muito bem, agora, antes de encerrarmos, vamos ver então rapidamente, vamos voltar para aquela questão de vivenciar a generosidade e a bondade dentro de casa, com os nossos familiares, porque isto é essencial, para mudar o padrão vibratório, o padrão energético nos relacionamentos dentro do lar. São coisinhas simples que fazem uma diferença muitíssimo grande. Então eu vou perguntar para vocês umas coisinhas bem simples e eu gostaria que cada um respondesse para si. Não precisa responder em voz alta. Essa é uma autoanálise, uma autorreflexão, e para que vocês possam observar-se um pouquinho, porque nós raramente fazemos isso, nós raramente observamos a nós mesmos. Estamos geralmente com os olhos voltados para observar o outro. Então respondam só para si, tá? Você tem o hábito de dizer ao seu companheiro, sua companheira, que o ama, que a ama? Hábito. Hábito não é assim, eu digo uma vez por ano, no aniversário dela, eu compro flores, eu compro uma florzinha, daí eu escrevo lá o cartãozinho dizendo o que ama. Não, hábito é algo que nós fazemos com regularidade, com frequência. Então, hábito de dizer que o ama. Eu não preciso dizer. Homens adoram esse discurso. Eu não preciso dizer. Porque eu demonstro meu amor por ela através das minhas atitudes. Mulher gosta de ouvir, tá? Para os homens que não sabem disso ainda, mulher gosta de ouvir. Mulher tem necessidade de ouvir. Nós somos criaturas muito apegadas à audição. Então, para nós é importante dizer. Se vocês passarem um ano sem dizer, nós vamos acabar concluindo que vocês não nos amam mais. E é claro que mesmo serve para as mulheres, né? Obviamente. Então, dizer, você tem o hábito de dizer claramente, eu te amo, costuma elogiá-lo. O elogio, como nós já vimos, é importante, porque constrói o nosso senso de importância para o outro, e depois, consequentemente, o nosso senso de importância em relação a nós mesmos. Elogiar. Com frequência nós reclamamos, nós pontuamos aquilo que nós não gostamos do outro, porque ele aperta a pasta de dente no meio. Ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Mas, tá, tudo bem, mas não há nada que ele faça que seja digno de ser elogiado? Não é possível isso. Com certeza, mas o nosso foco está voltado nas coisas ruins, nas pequenas coisas ruins, que de tanto serem repetidas, de tanto serem exaltadas, acabam minando a relação. Você costuma elogiar, algo habitual. Você incentiva o seu companheiro, o seu cônjuge, os seus filhos a fazer o que é importante para eles. Não é importante para vocês, para eles. A história do companheirismo. Fazer o que é importante para eles. No final do dia, você reserva algum tempo para ouvir como foi o dia do seu familiar e contar-lhe como foi o seu? Compartilhar, claro que não o dia todinho, tintim por tintim, mas alguns fatos mais importantes. Contar para ele como foi o seu dia. Isso é um convite. Olha, eu quero que você participe da minha vida. E perguntar como foi o dele. Eu quero participar da sua também. O seu tom de voz ao falar com o seu familiar costuma ser ríspido? Como costuma ser o seu tom de voz ao falar com o seu familiar? Você fala com ele como fala com as pessoas estranhas? Não vou comentar nada. Você reclama com frequência das características do seu familiar, implicando com o seu jeito de ser? É o que mencionamos ainda há pouco.
Por que temos esse olhar tão viciado naquilo que nos incomoda no outro? E deixamos passar, não percebemos tantas coisas boas, tantos valores, tantas virtudes, tantas coisas boas que ele faz. É um olhar totalmente viciado. Mas vejam bem, a gente não pode entrar numas também de se autoflagelar com a culpa. Ai, porque eu isso, porque eu aquilo. São tendências mentais que nós trazemos de muito tempo. Nós já tínhamos essas tendências mentais quando reencarnamos, né? Talvez elas tenham sido acentuadas nessa nossa última vinda, mas não, isso aqui não é herança recente, são heranças mentais muito antigas. Então temos que ser bondosos, caridosos e acolhedores conosco também, no sentido de não nos cobrarmos além da nossa possibilidade. Vou fazer o meu possível para melhorar, para estar mais atento, para tratar o outro como eu gostaria que ele fizesse comigo, mas é o meu possível, não é o nosso impossível. Devagar e sempre. Tudo no universo evolui lentamente. Conosco também é assim. No seu dia a dia você faz pequenas gentilezas, como carregar as sacolas de compras, sair para ir no supermercado, fazer café, lavar louça, cozinhar o prato preferido do seu cônjuge, enfim, alguma outra gentileza, algo que você sabe que ele gosta, que ele vai ficar feliz. Uma coisinha, aquelas coisinhas pequeninas que nós podemos fazer e que alimentam a relação e que nós acabamos deixando, com frequência, deixamos passar, né? Vocês fazem isso? Você fala com seu familiar, isso aqui é muito importante. Você fala com seu familiar olhando-o nos olhos, desviando o olhar da TV, do computador, do celular, do livro, ou do que quer que você esteja fazendo. Por quê? Porque as almas conversam muito mais com os olhos do que com a boca. Então, no momento em que eu paro o que eu estou fazendo e eu olho para o meu interlocutor, eu estou dizendo para ele: você, para mim, mais importante do que isso que eu estava fazendo. E esse senso de importância para o outro é essencial, não tem relação que sobreviva sem isso. Se eu falo com a criatura e ele continua lá no meu celular, o que a minha mente entende, mesmo que eu não tenha consciência disso? Eu sou para ele ou para ela menos importante do que aquela engenhoca ali. Menos importante do que aquela mensagem. Menos importante do que aquilo que ele está vendo, que ele está fazendo. E aí a relação vai enfraquecendo, vai fragilizando. Então, parar um instante e olhar. Lembre-se, vocês são espíritos. Vocês são espíritos encarnados, vocês são almas. Lá no plano espiritual, a maioria de nós não precisa abrir a boca para falar. Porque nós conversamos por telepatia, não é? Então, nós também somos telepatas quando reencarnados, mesmo que essa telepatia fique amortecida por conta desse pesado veículo físico que é o nosso corpo, ainda assim nós somos telepatas. E com muita frequência nós olhamos para o outro e nós sabemos o que ele está sentindo, o que ele está pensando, nós intuímos, nós sentimos, é uma sensação. Quão frequente é nós sabermos o que o outro vai falar antes dele falar, intuição e telepatia. Então parar um instante para olhar para o outro. Como é importante e bom quando alguém para e olha para a gente. Se até o porteiro do condomínio gosta quando alguém passa por ele e o olha nos olhos, porque isso faz com que ele se sinta gente, faz com que ele se sinta importante para aquela pessoa, imagine então dentro do lar. Você tem o hábito de passear, de se divertir, de fazer coisas agradáveis com a sua família, com os seus familiares. O lazer é importantíssimo. A alegria compartilhada é
é uma base muito forte para as relações. Nós temos que ser felizes juntos. A alegria, o riso, a brincadeira, enfim, o lazer juntos. Você lembra de usar com seus familiares palavras como por favor, obrigado, parabéns, desculpe, perdoe-me? Você desculpa os pequenos equívocos do seu familiar e dá o assunto por encerrado, ou você fica martelando aquilo. Uma semana depois, fala de novo. Um mês depois, fala de novo. Um ano depois, fala de novo. Dizem que nós mulheres temos uma memória prodigiosa para isso, né? Minha culpa. Assumo. A gente observa que é assim, a gente aprende que é assim, e dali em diante passa a se esforçar para mudar. Não é assumir que é assim para se sentir culpado, para se sentir pequeno, mesquinho, pobre. Não, é só para dali em diante tomar a decisão de começar a mudança. Você desculpa, tá, esse pode já. E para encerrar, você diz aos seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, enfim, todos os seus familiares, que você é mais feliz porque eles existem na sua vida. Imagine a vida de vocês sem aquele familiar. Ela não fica mais pobre? Mais triste? Mais sem brilho? Menos feliz? Eu já pensei em vários aqui, rapidinho. Então por que a gente não fala isso? Eu sou mais feliz porque você existe na minha vida. Por que a gente não fala isso? Falta de hábito. Falta de hábito. Nas primeiras vezes, o peito quase sangra, porque nós não temos o hábito formado. Aos poucos aquilo vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. E quando percebemos, estamos falando naturalmente. Mas chega um momento que a gente tem que começar. Muito bem. Além de construir e solidificar relações de amor, atitudes baseadas na generosidade e bondade, como essas poucas que nós citamos como exemplo, elas fecham as portas para os processos obsessivos que tanto sofrimento trazem a todos nós. Quando o amor, a bondade, a generosidade, o carinho, o respeito entram por uma porta, a obsessão sai pela outra. Porque os processos obsessivos alimentam-se da ausência de tudo isso. Na medida em que tudo isso vai preencher um espaço dentro de um lar, os processos obsessivos naturalmente vão se embora. Não é uma lei da física isso? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Se bem que a física quântica já está questionando isso, ela já falou que não é bem assim. Mas nesse caso vamos seguir esse mesmo raciocínio. Quando o amor entra por uma porta de um lar, os processos obsessivos saem pela outra. E nós vamos encerrar o nosso estudo. Olha que eu falei rápido, hein? Com um textozinho muito lindo, que foi escrito pelo Papa Francisco acerca da família. E eu peço que vocês voltem para os seus lares, trazendo esse texto, essas palavras, no fundo da alma, no fundo do coração, para, quem sabe, a partir de já, ele possa refletir, possa ecoar nas suas mentes e fazer algo diferente, fazer com que algo diferente aconteça. Primeiramente dentro de cada um de vocês e, como consequência, dentro dos seus lares. Nesse texto, o Papa Francisco fala assim: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável e nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos
e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Traz cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. Muito bom, obrigada pela atenção. Boa noite, desculpa pelo passado, porque novamente.